Hi everyone and welcome. Today I'm Olá a todos e sejam bem-vindos. Hoje, tenho o grande prazer de receber Theodor Postol, professor emérito de Ciência, Tecnologia e Segurança Internacional no MIT. Ele também é reconhecido como um dos principais estudiosos em armas nucleares, mísseis balísticos, defesa antimísseis e outros sistemas de armas capazes de destruir a humanidade. Por esse motivo, além da atuação acadêmica, ele também já atuou como consultor do Pentágono. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. É ótimo tê-lo aqui novamente. Welcome back to the program. It's great to have you on again. Very nice to be back. Bem, é muito bom estar de volta. Acho que posso dizer que é muito bom estar de volta, mas é uma pena que eu esteja de volta porque prometi minimizar meu tempo na internet, exceto quando tenho algo único a oferecer, algo relacionado às minhas habilidades. E infelizmente parece que temos outro assunto único às minhas habilidades para lidar. Sim, e é sobre isso que temos falado, que é a proposta de Trump do Domo Dourado, com componentes baseados no espaço, um programa de defesa antimísseis. Mas, novamente, como estudiosos de segurança internacional sabem, sempre que usam a palavra defesa, isso não significa que não seja algo disruptivo. E claro, sempre é possível discutir até que ponto algo é realmente defensivo, já que a maioria das armas defensivas também pode ser usada de forma ofensiva. E mais uma vez, você foi gentil o suficiente para compartilhar algumas de suas ideias sobre esse domo dourado. Eu também tenho alguns slides. Mas, se começarmos apenas com o tema ou questão principal, o que é o Domo Dourado, para quem não está acompanhando os detalhes? A cúpula dourada é, na minha opinião, uma construção política. Tecnicamente, ela realmente não tem mérito. Vamos falar sobre isso em breve. Mas o que ela faz é permitir que Trump jogue para sua base. Ou seja, ele está defendendo a América, os Estados Unidos, de todas essas ameaças, de ameaças nucleares em todo o mundo, tanto grandes quanto pequenas. Quero dizer, algumas dessas ameaças agora são grandes, como a China e, claro, a Rússia. Algumas dessas ameaças são muito menores, como a Coreia do Norte, que, aliás, dificilmente será efetivamente neutralizada com qualquer um dos sistemas de defesa que os Estados Unidos possuem atualmente ou que possam previsivelmente ter no futuro. That the United States currently has or can predictably have in the future. So it's a small threat in terms of numbers of missiles and Portanto, é uma ameaça pequena em termos do número de mísseis, mas não é algo insignificante em relação à ameaça que representa para os Estados Unidos. Mas veja, o fato é que a tecnologia realmente não está disponível para esse tipo de defesa antimísseis. Existem dois tipos de defesa sobre os quais Trump está falando agora. Primeiro, ele fala em reforçar os sistemas de defesa antimísseis que os Estados Unidos já possuem. Estes seriam os interceptores Standard Missile 3 baseados no sistema Aegis da Marinha, que atualmente estão em operação no mar. É difícil saber, o Pentágono tem sido muito evasivo em relação ao número de Standard Missile 3. Basicamente, existem dois tipos de SM-3. Há o Block 1A e o Block 2A. O 1A tem uma velocidade de queima de cerca de 3 km por segundo, o que realmente não é utilizável nem mesmo para mísseis de curto alcance. É realmente um sistema muito minimalista. O Block 2A tem uma velocidade de queima maior, cerca de 4,5 km por segundo, o que é suficiente para parecer uma capacidade, mas na verdade não é uma capacidade real. E então há o sistema de defesa antimísseis baseado em solo, que possui cerca de 40 e poucos, 44 é o número atual, interceptores, que se parecem com ICBMs. Na verdade, vamos dar uma olhada rápida. Bem, parece que, como as armas nucleares são um elemento fundamental de dissuasão, elas costumam ser definidas como armas defensivas. O Tratado Inicial, ABM, o Tratado de Mísseis Antibalísticos,
Tinha a lógica de que as armas nucleares eram perigosas, porque a defesa antimísseis poderia convertê-las de uma arma defensiva em uma arma ofensiva, com a ideia de que os Estados Unidos nunca conseguiriam interceptar o grande número de mísseis soviéticos, que sobreviveriam a um primeiro ataque, e assim poderiam ser usados em um ataque retaliatório contra os Estados Unidos. Mas, com uma defesa antimísseis poderosa, a ideia era que isso poderia viabilizar um primeiro ataque que... Sim, isso é em princípio. Mas também o Tratado ABM de 1972, em seu prólogo, basicamente aponta, em uma linguagem muito simples, devo acrescentar, é um tratado interessante de se ler, no original. No preâmbulo do tratado, basicamente diz que se você tiver defesas antimísseis, será quase impossível, porque as capacidades potenciais dessas defesas não serão facilmente ignoradas pela liderança de diferentes países. Então, enquanto você tiver essas defesas antimísseis, haverá um forte incentivo para expandir suas forças nucleares ofensivas para superá-las. Essa é a maneira óbvia e simples de superar um sistema defensivo. Basta construir mais sistemas ofensivos. E assim, o preâmbulo do Tratado ABM, na verdade, destaca que o Tratado ABM é o tratado fundamental para que haja limitações de armamentos. O Tratado de Limitação de Armas Estratégicas estava, claro, sendo negociado naquela época, os primeiros tratados. Então esse é o problema. O problema é que você acaba tendo o pior dos dois mundos com essas defesas antimísseis. Porque uma pergunta razoável que as pessoas podem fazer, considerando pelo menos meus argumentos, que elas não funcionam, então você está preocupado com elas. Por que se preocupar se elas não funcionam? Bem, o problema é que nenhum adversário pode ter certeza de que as capacidades de uma defesa existente não são maiores do que pensavam, ou que não poderiam mudar com alguma inovação técnica e mudança em um tempo que seja curto em relação à sua capacidade de modificar suas forças ofensivas. Esse é o receio subjacente que os líderes políticos têm. E claro, existe a questão da aparência de ter capacidade, o que resulta em influência política, ou pode resultar em influência política. Algo que também preocupa os líderes políticos. Porque se você tem um adversário com influência política, isso é uma grande preocupação em um confronto direto. Então, esse é mais um motivo pelo qual você não gostaria que a aparência de qualquer capacidade de defesa antimísseis, mesmo que não seja muito eficaz, fosse um fator em qualquer confronto político. E claro, há o problema que mais preocupa Putin. E eu acho que Putin está muito preocupado com isso. Se você analisar cuidadosamente as declarações dele, fica extremamente claro que ele está muito bem informado sobre as limitações das defesas antimísseis americanas. Então ele não tem medo de que as defesas antimísseis americanas tenham alguma capacidade, mas tem medo delas porque está preocupado que os líderes americanos sejam tão mal informados que em algum momento ele possa se deparar com um presidente americano que realmente acredite que essas defesas antimísseis tenham alguma capacidade. E se a pessoa for tão mal informada, a ponto de acreditar que esses sistemas têm alguma capacidade, ela pode tomar uma decisão em uma crise que poderia forçar os russos a responder. Por exemplo, se os Estados Unidos atacassem a Rússia, sob o equívoco de que poderiam realmente lidar com um contra-ataque russo, a escalada, o resultado em termos de escalada global, até a destruição da civilização, ocorreria simplesmente por causa da completa falta de compreensão do tomador de decisão político americano. E isso é claramente, absolutamente claro, uma das grandes preocupações de Putin. E, sinceramente, tendo a compartilhar dessa preocupação, porque já lidei o suficiente com a liderança política americana e, por sinal, com a liderança militar americana, para saber o quão totalmente ignorantes e mal informados alguns tomadores de decisão de alto escalão, tanto militares quanto civis, podem ser.
E essa característica realmente mal informada, esse fio condutor presente na tomada de decisões políticas americanas, é preocupante porque as pessoas podem fazer algo realmente perigoso, incrivelmente mal informado, que pode desencadear uma situação que ninguém conseguirá controlar. Então acho que há muitos níveis de consideração sobre por que essas defesas antimísseis podem ser problemáticas. E claro, o fator subjacente que é único e que também os diferencia das defesas convencionais, o que muitas vezes pode ser algo muito bom do ponto de vista militar, é o fato de que o resultado seria uma guerra nuclear, não apenas uma derrota militar convencional, caso sua defesa não funcionasse muito bem e o inimigo conseguisse te bombardear com forças convencionais. A escalada para uma guerra que acabaria com a civilização e possivelmente reduziria a população humana a quase zero no planeta é uma ameaça existencial de uma escala completamente diferente, se comparada ao simples fato de alguém conseguir suprimir suas defesas aéreas convencionais e te bombardear de forma eficaz com explosivos convencionais. Portanto, o problema da defesa estratégica contra mísseis nucleares é realmente bastante único. Mas aqui diante de vocês conseguem ver o meu cursor? Provavelmente não. Sim, conseguimos ver. Conseguem ver? Ah, que bom. Certo. Yes, can see. You can see. Oh, that's good. All right. So, the surface-based. Então, os interceptores baseados em terra que os Estados Unidos estão considerando aprimorar e fortalecer são os interceptores de defesa antimísseis baseados em solo. Eles às vezes são chamados de GBIs e basicamente são pequenos mísseis balísticos intercontinentais. Eles lançam um interceptador que pesa cerca de 100 ou 200 quilos e o interceptador se direciona ao alvo. Não vou entrar em detalhes agora, mas posso falar um pouco mais sobre isso depois, se nossa conversa seguir nessa direção. E esse interceptador pesa cerca de 22.500 quilos, e existem cerca de 44 deles atualmente. Então não está claro para mim exatamente o que Trump está propondo, mas provavelmente ele está sugerindo uma expansão do número desses interceptores. Mas o número é realmente bastante pequeno em relação às forças da China e da Rússia, apenas 44 deles. Aliás, a taxa de interceptação deles provavelmente é próxima de zero, por motivos que posso explicar depois. E então há essa segunda classe de interceptores, o SM-3, Standard Missile Trace Block 2A. E existe o Block 1A, mas este nunca atinge uma velocidade alta o suficiente para ser, mesmo teoricamente, uma grande ameaça. O 2A atinge uma velocidade de cerca de 4,5 km por segundo e é uma ameaça muito marginal. Novamente vou explicar o porquê em termos de capacidade de defesa antimísseis, mas ele está em navios, e esses navios podem se mover para qualquer lugar do mundo. Então eles têm o potencial de serem deslocados para locais onde poderiam ser usados em uma variedade de aplicações. Então, por exemplo, se considerarmos instalar esse míssil Standard 3 em navios e movê-los próximos aos Estados Unidos, o interceptador de 4,5 km por segundo poderia ser usado contra um ataque estratégico vindo da Rússia ou da China. E claro, o interceptador maior e mais rápido poderia, em princípio, cobrir todo o território dos Estados Unidos. Agora, em vez de ficar enrolando, deixe-me explicar por que esses mísseis baseados em superfície realmente não têm capacidade para serem motivo de preocupação, pelo menos para qualquer adversário. O verdadeiro problema são os alvos falsos. Se você observar os alvos falsos que poderiam ser construídos, todos os interceptadores operam no quase vácuo do espaço, e é muito fácil construir um balão que viaje junto com uma ogiva. That will travel along with a warhead. In fact, if I show you here, here's a particular. Na verdade, se eu mostrar para você aqui, esse é um balão específico que tem o formato de uma ogiva, mas não precisa ter esse formato, porque você não tem resolução espacial quando está olhando com uma câmera infravermelha a partir do interceptador. Isto aqui é uma ogiva real, que é imitada por este balão.
Mas, novamente, você realmente não precisa fazer um balão completo desse tipo. Aqui está um engodo rígido, mas balões simples desse tipo também funcionam bem contra a defesa. Então, se você fosse um interceptador teleguiado, veria um objeto brilhante, e o objeto estaria vindo em sua direção a 7 ou 8 km por segundo, e você estaria indo em direção ao objeto a 7 ou 8 km por segundo. Portanto, sua velocidade de aproximação seria de cerca de 15 km por segundo. Então, em 5 segundos, você está basicamente a quase 100 km de distância. Então, em 5 segundos, você precisa ver esse objeto, estudá-lo cuidadosamente o suficiente, porque você não tem resolução total, e manobrar seu interceptador para acertá-lo nos 5 segundos que tem para manobrar. E isso é uma tarefa muito difícil. Mas é isso que os projetistas de defesa antimísseis gostariam de ver. O que temos absoluta certeza de que eles veriam é o seguinte: eles veriam objetos, todos parecendo diferentes uns dos outros, incluindo a ogiva, que poderia ser feita para parecer diferente. E simplesmente não há nenhum meio técnico, nenhuma ciência, não estou falando de tecnologia, nenhuma ciência que permita identificar a ogiva em relação aos alvos falsos. Então esses sistemas são inúteis. Você nunca teria começado a construí-los se tivesse entendido, o que aliás nós entendíamos, que os alvos falsos não podiam ser separados das ogivas. Minha universidade, o MIT, esteve envolvida em uma fraude científica em que alegaram, em 1997 e 1998, ou seja, faz mais de 25 anos, que tinham dados de testes que poderiam realmente ajudar a indicar que havia uma chance de distinguir ogivas de alvos falsos. Minha universidade, o MIT. E eu me tornei persona não grata com a administração do MIT. E quando digo administração do MIT, foram 3 presidentes do MIT que estiveram envolvidos nessa fraude contra o povo americano, fazendo declarações falsas sobre as capacidades dessas defesas antimísseis. E o resultado disso é que centenas de bilhões de dólares foram gastos nesses sistemas de defesa que não têm nenhuma chance de funcionar. Simplesmente nenhuma chance. Qualquer um que consiga construir um míssil balístico e colocar uma ogiva nuclear nele é mais do que capaz de encher um balão e lançá-lo junto com a ogiva, o balão pesando algumas centenas ou dezenas de gramas, centenas de balões ou dezenas de balões, e assim derrotar essa defesa antimísseis. Não há nenhuma sofisticação envolvida nisso. Isso é uma fraude em escala gigantesca. De qualquer forma, tudo bem. O que Trump está propondo é expandir o número de interceptores. Ele afirma que vai fazer algumas melhorias na tecnologia. Essas melhorias seriam irrelevantes porque não é possível distinguir os alvos falsos das ogivas reais. Isso é fundamental. Então, a parte realmente única desse sistema é o componente baseado no espaço. Isso é único e diferente de qualquer outra coisa que já tenha sido proposta como um grande programa que os Estados Unidos pretendem levar adiante. As pessoas já falaram sobre interceptores baseados no espaço, mas o país nunca se comprometeu a construir um sistema desse tipo. Mas Trump parece estar dizendo que vai seguir em frente com um sistema baseado no espaço. Agora, a forma como o sistema baseado no espaço funciona é colocando satélites em órbita. Então, deixe-me mostrar um exemplo típico. Essa é uma situação em que novamente você pode ver o cursor, espero. Assim você colocaria satélites em órbitas relativamente baixas. Não dá para colocá-los tão baixos a ponto de o arrasto atmosférico se tornar um problema. Por exemplo, eu representei aqui um satélite a uma altitude de 400 quilômetros. Poderia ser 300 quilômetros, o que o colocaria mais próximo do solo, onde poderia interceptar um míssil balístico intercontinental, subindo da superfície da Terra. O problema é que o arrasto atmosférico exigiria que os satélites fossem impulsionados. Então eles teriam, você sabe, uma vida útil de talvez alguns anos em órbita,
Então seria necessário impulsioná-los novamente. É muito caro lançá-los. Seria preciso mantê-los em órbita. Por isso escolhi uma altitude de 400 quilômetros, que não é a melhor escolha, porque o arrasto atmosférico também pode ser um problema lá, mas é um bom compromisso. E decidi que, aliás, todos esses números estão muito próximos dos números que outras organizações e análises apresentaram. Então nada aqui está fora do padrão. E eu escolhi apenas para fins de ilustração um interceptador que teria 5 km por segundo em uma órbita de satélite a 400 km. Então você tem interceptadores espaciais alojados no que poderíamos chamar de satélite espacial. O satélite teria um compartimento, uma garagem, para o interceptador. O interceptador não pode simplesmente ficar no espaço. A radiação, ele precisa de energia, controle de temperatura, sistemas de comunicação. Você sabe, ele vai ficar no espaço por anos. Então esse é um conjunto importante de considerações. Um palpite razoável para o peso de um desses satélites, incluindo seu interceptador, pode ser cerca de 2 toneladas. Pode ser 1.500 quilos. É improvável que seja 2 toneladas, provavelmente será maior do que isso. Mas isso realmente não importa. No momento é ficção. É o que eu chamo de sistemas de slides, algo em que o Pentágono é muito bom. Propor sistemas em slides que nunca são construídos ou acabam enfrentando problemas técnicos avassaladores. Existem problemas técnicos aqui. Vou assumir, para fins de discussão geral, que esses problemas ser resolvidos. Isso não deve ser considerado garantido, mas vou assumir isso apenas para descrever um sistema potencial ao seu público. Então, neste local, neste ponto vermelho aqui, eu presumo que um sistema de sensores espaciais, baseado em satélites, observa o lançamento próximo à superfície de um ICBM, a uma distância considerável, milhares de quilômetros à frente da órbita do satélite. E eu presumo que talvez 20 segundos sejam gastos enquanto o satélite distante rastreia o voo inicial do ICBM para sabermos em que direção ele está indo. Porque vamos lançar um interceptador e precisamos saber onde tentar escolher um ponto de interceptação. Então assumimos que nesse ponto aqui, depois de talvez 20 ou 30 segundos, lançamos um interceptador. Com cerca de 70 ou 80 segundos, o satélite já se moveu facilmente cerca de 1.000 quilômetros à frente ou mais. O interceptador passou por uma fase de aceleração e está em voo livre. Então, talvez 160 ou 170 segundos após a detecção inicial do lançamento, o interceptador estaria em posição de atingir o ICBM antes que ele termine seu voo propulsado. Essa é a ideia. Se você quiser ver como é uma dessas constelações, aqui está uma constelação. Eu montei isso com base em uma análise que fiz anteriormente. Esses círculos azuis aqui mostram o alcance do interceptador após ele terminar seu voo propulsado. Esse é o alcance máximo em que a interceptação pode ocorrer. Por exemplo, se houver o lançamento de um ICBM neste local, mostrado aqui, novamente, você pode ver o cursor logo à direita. Glenn, você consegue ver o cursor ou não? Ah, sim, sim. Glenn, you can see the cursor or no? Oh, yeah. It's Está no modelo certo aqui, sim. Yeah, here is an Sim, então aqui está um ponto de interceptação. Esta é aproximadamente a região de onde o ICBM seria lançado. Esse círculo branco aqui mostra a localização do satélite quando o lançamento começou, e isto mostra a distância aproximada que o satélite percorreu antes de ocorrer a interceptação propriamente dita. Agora, nesta visualização aqui, deixe-me ver se consigo fazer isso. Vou parar de compartilhar e voltar a compartilhar. Vocês conseguem ver este vídeo? Can you see this video? yes. Sim, já está no ar. Okay, all right. So let me turn it on. This is a video Certo. just showing you the motion Tudo bem. Então deixe-me ligar isso. satellites. Este é um vídeo apenas mostrando o movimento desses satélites. Agora lembre-se de que esses satélites estão em movimento.
Então, em alguns momentos, você pode ver que há muito mais espaço entre os satélites do que em outros momentos. Portanto, se você for dimensionar, ou se for produzir uma constelação com um número grande o suficiente de satélites para que, por exemplo, sempre haja um satélite em uma localização onde seja possível interceptar um único ICBM lançado da superfície da Terra. Então você vai precisar de uma certa quantidade de satélites em órbita. E esse número provavelmente está próximo de 2.000 satélites. Nesta representação específica, eu tenho 288 satélites. In this particular depiction, I have 288 satellites. Então a situação é que você precisaria de alguns milhares desses satélites em órbita para conseguir interceptar um lançamento de ICBM a partir da superfície da Terra, de qualquer lugar da superfície da Terra, dentro das características orbitais que você escolheu. Neste caso, trata-se de uma órbita com inclinação de 45 graus. Você poderia ajustar as órbitas por uma inclinação um pouco maior ou menor, mas basicamente chega a um número entre 1.500 e 2.000 satélites necessários. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia do que realmente teria que enfrentar. Se quisesse ser capaz de interceptar um ICBM lançado de qualquer lugar da superfície da Terra e precisasse de 2.000 satélites, teria que lançar cerca de 4.200 toneladas em órbita, o que custaria cerca de 4,2 bilhões de dólares. Which would cost you about $4.2 billion. But the counter to this system. Mas o contraponto a esse sistema é, e se eu estiver lidando com a Coreia do Norte, é razoável esperar que a Coreia do Norte possa lançar 10 ICBMs em algum momento no futuro, assim que eles estiverem prontos. Então, em vez de 2.000 satélites em órbita, você precisaria de 20.000 satélites em órbita. Isso custaria 42 bilhões de dólares para lançá-los. E se você precisasse lidar com um campo de ICBMs que pudesse lançar bem mais de 100 ICBMs dentro dos parâmetros de um único satélite, talvez tivesse que colocar 200.000 satélites em órbita, o que custaria 420 bilhões para lançar. Agora, esses números que estou te dando são muito enganosos, porque os 42 bilhões para o lançamento consideram apenas, você sabe, o peso colocado em órbita. Eu não construí os satélites. Ainda não paguei o preço para construir esses satélites. Então, digamos que me custe 20 bilhões de dólares para construir e lançar os satélites. Isso é bem generoso. Então, 20 bilhões de dólares se tornariam 200 bilhões, que depois se transformariam em alguns trilhões de dólares. Ou seja, você potencialmente precisaria de trilhões de dólares para construir uma defesa significativa, porque Trump está dizendo que gostaria de ser capaz de defender os Estados Unidos de ataques pequenos e grandes. Essa é a alegação dele. E ele afirma que vai destinar 175 bilhões de dólares para isso. E eu acho que, se ele realmente gastar esse dinheiro, é fácil prever que os Estados Unidos não terão absolutamente nenhuma capacidade defensiva com isso. Mas eu acho que haverá um grande perigo criado por esse sistema. E isso porque o sistema tem uma capacidade antissatélite extraordinária. Então, nesse diagrama aqui, eu mostro 3 satélites postulados em órbitas a 400 km de altitude. Se olharmos primeiro para o satélite verde, o interceptador desse satélite tem uma capacidade de 5 km por segundo, porque supostamente foi projetado para ser capaz de derrubar um míssil balístico intercontinental vindo da superfície da Terra. Mas, se eu quiser usar esse interceptador para, em vez disso, atacar um satélite militar de alerta antecipado em órbita geoestacionária, tudo que preciso é de 2 km por segundo para chegar a essa órbita em 6 horas. Na verdade, se eu usar metade da velocidade do interceptador de 5 km por segundo, posso chegar lá em 3 horas. E se eu usar o interceptador de 5 km por segundo, posso chegar lá em 1h30 a 2 horas. Assim, tenho uma capacidade de ataque muito rápida, com pouco tempo de aviso, contra satélites
em todos os níveis relevantes. O que mostrei aqui são as órbitas dos sistemas de satélites de posicionamento global e do GLONASS. Esses satélites estão a uma altitude de 20.000 quilômetros acima da superfície da Terra. Satélites geoestacionários têm um período orbital de 24 horas, então eles basicamente giram ao redor da Terra na mesma velocidade em que a Terra gira. Isso significa que eles parecem estar estacionários acima de uma região da Terra. Essas órbitas de satélites são muito boas para comunicações militares, comunicações comerciais, televisão, telefone, todos os tipos de comunicações, além de alerta antecipado e vigilância. E veja bem, eles são absolutamente essenciais para as capacidades militares de combate nuclear dos Estados Unidos, Rússia e China. Portanto, esses satélites estariam imediatamente em risco. E observe que o número desses satélites está na casa das dezenas. Então estamos falando de dezenas de milhares desses satélites, se você quiser ter um sistema de defesa antimísseis. Assim, no momento em que você começar a implantar esses satélites no espaço com interceptadores, em muito pouco tempo, uma capacidade anti-satélite esmobilizadora, as capacidades de combater China e Rússia, além de potencialmente outros países. Portanto, este é um grande problema que criará uma ameaça à estabilidade internacional, e é difícil prever quais serão as respostas. Satélites podem ser considerados objetos essencialmente estacionários. Uma órbita é perfeitamente conhecida. A localização de uma órbita é perfeitamente conhecida. Assim, os satélites passam grande parte do tempo sob a luz do Sol. Portanto, o interceptador nem precisa ser um interceptador guiado por infravermelho. Em outras palavras, pode ser guiado por óptica. E interceptadores guiados por óptica são muito fáceis de construir porque matrizes de plano focal de interceptores ópticos que funcionam na faixa da luz visível, toda câmera que você compra é capaz de fazer isso. Construir esses interceptadores exóticos guiados por infravermelho é mais difícil de fazer. Portanto, os Estados Unidos realmente têm uma vantagem neste momento, nesse período. Mas não vão manter essa vantagem. Porém, a maioria desses satélites, todos os satélites, ficarão expostos à luz solar por um período razoável de tempo. Então, se a resposta a esse sistema for atacar os satélites americanos, já que eles estarão a altitudes de 400 quilômetros, serão satélites de altitude relativamente baixa. O que poderia ser feito é lançar o míssil padrão, interceptadores de 3, 4,5 km por segundo, que, por sinal, é um míssil de defesa aérea turbinado construído pela Rússia ou pela China. Portanto, eles não precisariam construir muito para conseguir atacar esses satélites na altitude de 400 km em que operam. E claro, o sistema de defesa antimísseis baseado em terra, com um interceptador muito maior e mais rápido, poderia alcançar 3 ou 14 mil quilômetros. Mas mesmo o fato de que esses sistemas existam hoje não representa o tipo de ameaça que o sistema baseado no espaço representará, porque nenhum desses sistemas é capaz de alcançar os satélites em alta altitude, que são muito críticos para as capacidades de combate, alerta antecipado e vigilância de estados estrangeiros. Portanto, isso introduz um novo problema, independente das capacidades defensivas. Em outras palavras, esse sistema vai imediatamente, de forma convincente, parecer uma ameaça gigantesca de ataque a satélites para a Rússia, China e outros países. E é difícil saber como isso pode se desenrolar. Eu realmente não sei o que prever em termos de como outros países poderiam reagir. O problema é que se você olhar para as populações de satélites em órbita, as órbitas baixas da Terra estão muito densamente povoadas. The low Earth orbits are very densely populated. There's a lot of things you want to do in low Earth orbits. So these Há muitas coisas que você quer fazer em órbitas baixas da Terra. Então, esses milhares de interceptores baseados no espaço estariam nessas órbitas baixas.
Agora, se você atacasse esses satélites, criaria uma quantidade enorme de detritos provenientes dos satélites destruídos, detritos espaciais. Existem análises técnicas e científicas sólidas que mostram que a quantidade de detritos que poderia ser criada seria tão grande, porque esses satélites estão em baixa altitude e a densidade de detritos seria alta, que não seria possível lançar satélites em órbitas baixas da Terra por centenas de anos após tal confronto. Os detritos seriam tão densos que, se você colocasse um satélite em órbita, ele duraria apenas semanas ou meses antes de ser atingido por um pedaço de um detrito das destruições anteriores de satélites. Então você literalmente excluiria as capacidades de satélites em órbitas mais baixas por centenas de anos, a menos que tivesse algum esquema, que ninguém parece saber como fazer neste momento, para remover todos esses detritos das órbitas dos satélites, porque não há arrasto aerodinâmico suficiente para fazer com que esses objetos caiam da órbita. Portanto, existe realmente a possibilidade que você crie lacunas gigantescas em altitudes onde atualmente ocorrem operações de satélites muito úteis e que continuariam ocorrendo no futuro previsível. Por exemplo, agora você tem coisas como satélites de baixa altitude, como o Starlink, que não poderiam operar. O Starlink é útil porque está em baixa altitude. É um sistema proliferado de satélites porque eles não precisam ser muito caros. Eles são pequenos, são baratos, e os terminais para aproveitar o Starlink também são muito mais acessíveis, e ficarão ainda mais baratos com o passar do tempo. Assim você terá internet via satélite, comunicações baseadas em satélite, em uma escala muito mais global e acessível à medida que o tempo passa. Mas isso não será possível se você destruir esses satélites em órbita baixa da Terra. Portanto, o verdadeiro problema é que não se pode arcar com uma guerra no espaço sem consequências que durariam centenas de anos para o uso do espaço por toda a humanidade. Esse é o problema que está sendo colocado agora com a implantação desse sistema. Caso contrário, é uma boa ideia. Bem, como ele começou a dizer, isso é caro. Pode não ser muito eficiente, mas talvez encorajasse líderes políticos desinformados a pensar que podem subir na escala de escalada porque o oponente teria que recuar. E claro, para o oponente, isso alimentaria um medo que exigiria um arsenal nuclear maior, o que não parece uma receita para segurança e estabilidade internacional, porém. Mas o que isso faz com os acordos existentes em relação à não militarização do espaço? Bem, o espaço seria amplamente militarizado. Eu não sei, a menos que países como Rússia e China escolham não reagir a essa ameaça aos seus satélites. Eu não sei o que eles farão. Quero dizer, seria ruim se eles reagissem, mas, por outro lado, é uma atitude extremamente agressiva por parte dos Estados Unidos. Então, para mim, isso é incerto. Pelo menos não posso prever o que russos e chineses escolheriam fazer. Uma coisa que eles poderiam escolher fazer de forma minimalista seria construir interceptadores baseados em terra, que são altamente móveis. Eles poderiam ser lançados de aviões, por exemplo. É possível fazer isso para atingir satélites em órbita baixa da Terra. E eles desenvolveriam a capacidade de abrir uma brecha no sistema para que pudessem então lançar mísseis, um número menor de mísseis, pelas brechas que abrirem no sistema. Isso pode ser uma resposta mínima. Eles ainda estariam destruindo um número significativo de satélites. Talvez precisassem destruir várias centenas desses satélites se você tivesse uma constelação completa. Se quisessem lançar, digamos, 5 ou 10 interceptadores e garantir que não seriam engajados por um sistema com algumas centenas de milhares de satélites espaciais, talvez tivessem que lançar algumas centenas de interceptadores anti-satélite para abrir uma brecha no sistema, de modo que tivessem um espaço por onde pudessem passar. Mas isso não seria uma provocação menor do ponto de vista dos chineses ou dos russos,
Mas essa seria, eu acho, a resposta mais minimalista. A resposta menos minimalista seria eles lançarem seus próprios interceptadores baseados no espaço. Space-based interceptors, and the space-based interceptors would be pointed. E os interceptores baseados no espaço estariam apontados para a constelação de satélites, não necessariamente para a constelação de satélites em órbita baixa da Terra, nem necessariamente para ICBMs ou satélites em órbitas mais altas. Mas poderíamos dar a eles a capacidade de alcançar satélites em órbitas mais altas, de modo que você teria uma ameaça recíproca. Isso, é claro, seria algo muito ruim de se fazer, mas seria uma resposta provocada. Portanto, nenhuma das respostas que consigo imaginar, assumindo que haja respostas, é muito boa. Quero dizer, todas elas desestabilizariam profundamente a situação, criando tempos de alerta muito curtos para os tomadores de decisão política de todos os lados. E isso é a última coisa de que precisamos. Deveríamos estar fazendo coisas para aumentar os tempos de alerta antecipado, porque eles já são curtos demais. Curtos demais. Houve uma época em que esse tipo de plano para militarizar o espaço teria causado certo alvoroço e resistência até mesmo de seus antigos colegas. Existe alguma resistência a isso? Porque até agora a principal crítica que vi é que isso vai custar muito dinheiro. Mas do ponto de vista da segurança internacional, essa é a competição pela segurança. Eu brinco com muitos dos meus colegas que ainda falam comigo que a comunidade que se autodenomina Comunidade de Controle de Armas nos Estados Unidos, em particular, está em estado vegetativo. Eles não estão interessados em análise. Você vê sempre as mesmas coisas sendo publicadas. Você não vai encontrar isso em nenhuma das publicações da Comunidade Americana de Controle de Armas. Eles falam sobre custos e blá 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 blá. Mas sabe, a influência desestabilizadora dessa capacidade anti-satélite, que ocorreria imediatamente com o lançamento de até mesmo uma fração muito pequena de um sistema antimíssil, que seria essencialmente incapaz como sistema antimíssil, seria uma capacidade anti-satélite gigantesca, esmagadora e desestabilizadora. Se você conseguir me mostrar uma fonte que esteja falando sobre isso, eu ficaria interessado. Ninguém se interessa por esse assunto. Eu costumava escrever para o Bulletin of the Atomic Scientists, mas eles me rejeitaram, sabe? Me tiraram da lista de autores deles, então não escrevo mais para eles. E sabe, estou sem lugares para publicar, então... I'm out of places to publish. Mas foi lá em 2007 ou 2009 que a China derrubou seu próprio satélite meteorológico. E você sabe, naquele momento houve um certo alvoroço. Por que criar armas para derrubar satélites? Esse é um caminho que o mundo não deveria seguir. Bem, isso parece... isso não tem nada a ver com aquilo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O teste antissatélite chinês foi um erro gigantesco, quero dizer, um erro técnico. As pessoas não tive contato direto, mas indireto, com pessoas muito bem informadas na China, e por meio delas soube que havia um teste antissatélite planejado, mas as pessoas envolvidas no planejamento não tinham compreendido totalmente o risco dos detritos. Eles poderiam ter feito um teste que seria muito menos problemático. Não foi intencional, mas, novamente, isso mostra como consequências não intencionais podem ocorrer. Esse teste chinês aumentou substancialmente o problema dos detritos, aumentou muito mesmo. Uma série de incidentes desse tipo pode acabar excluindo as órbitas baixas da Terra para todos. Mas Trump, recentemente, ou algumas semanas atrás, expressou o desejo de buscar uma redução nas armas nucleares, mas ele queria um acordo trilateral, não apenas com os russos, mas envolvendo também os chineses, já que essas são as três grandes potências do mundo. Mas isso certamente sabotaria a própria iniciativa dele, não é? Quero dizer, os chineses e russos teriam condições de reduzir seus arsenais nucleares se os Estados Unidos, ao mesmo tempo, estiverem construindo essa cúpula dourada.
I mean, if you're logical, Quero dizer, se você for lógico, se você ler o preâmbulo do Tratado ABM de 1972, não precisa fazer 10 anos de faculdade para entender a lógica ali. E os Estados Unidos vêm insistindo há muito tempo que não há conexão. Isso depois que os Estados Unidos abrogaram o Tratado ABM sob George W. Bush. the United States abrogated, Mas você tem essas pessoas, acho que você as chamou de neocons. Elas não são apenas irracionais da forma como você as descreveu. São irracionais de outras maneiras também. irrational in the ways that E a lógica dessas pessoas, não há lógica no que elas estão dizendo. Você não pode ter defesas antimísseis massivas com qualquer aparência, nem falo de capacidade real, e esperar que haja redução de armas. Não vai acontecer. Não é possível. and expect there to Ninguém be vai fazer isso. It's É not simples assim. possible. No one is going to do it. So, Just that simple. it's well, no point to delve into Sabe bem, não adianta entrar em especulações sem sentido, mas ainda assim, você teria alguma ideia informada sobre os tipos de reações que receberia das potências nucleares, principalmente Rússia e China. Como eles responderiam? How would they respond? Would they Well, the Russians and Chinese have made Bem, os russos e chineses fizeram declarações públicas juntos, basicamente dizendo que isso seria extremamente desestabilizador. Eles não entraram em detalhes sobre o motivo, mas você não precisa da minha análise. Tudo o que precisa fazer é reconhecer que a conexão entre defesa e ataque é inviolável. Quero dizer, existe uma conexão lógica. Então, não sei a que eles estavam se referindo em particular. Não me surpreenderia se eles não soubessem do potencial antissatélite que esse tipo de defesa baseada no espaço possui, porque certamente nos Estados Unidos há tão pouca análise feita. Mesmo quando eu estava no Pentágono, havia tão pouca análise feita. Era difícil de acreditar. There was so little analysis done. It's just hard to believe. I mean, I was this Quer dizer, eu era esse cara solteiro trabalhando no porão do Pentágono. Todo mundo costumava dizer, Ted, sobe pro E-Ring, sabe, o andar superior do E-Ring, onde ficava o chefe de operações navais, porque eu era conselheiro do chefe. Eu dizia, não. Quero ficar no porão, porque ninguém me incomoda aqui embaixo. Posso fazer análises. Não preciso gastar meu tempo indo a todas as reuniões que não trazem informação nenhuma. Posso fazer análises. E sabe, algumas das análises que fiz foram muito importantes. Eu salvei os Estados Unidos de implantar o MX em espaçamento reduzido. 3 dos 5 chefes do Estado-Maior Conjunto votaram contra isso por causa de uma análise que eu fiz. Because of an analysis I did. The intelligence agencies. As agências de inteligência, isso não foi algo que descobri, porque alguém das agências de inteligência me alertou, e então eu levei ao chefe. Eu descobri a vulnerabilidade fundamental no sistema, porque estava fazendo uma análise independente. Fui até o chefe e expliquei a ele esse problema. E então ele foi até a comunidade de inteligência e perguntou, esse meu assessor maluco, ele sabe do que está falando? E eles responderam sim. Analisamos a análise dele. Está correta. E então ele foi até o Estado-Maior Conjunto, Guimê 3 dos 5 votassem contra a implantação. Members of the Joint Chiefs to vote against the deployment. First time in the history of the Joint Chiefs that it ever happened. Primeira vez na história do Estado-Maior Conjunto que isso aconteceu. Nunca tinha acontecido antes e nunca aconteceu depois. Esse era o nível de apoio analítico que havia no Pentágono quando eu estava lá. E agora é ainda menor. Quero dizer, Donald Trump diz, talvez esteja sendo preciso, talvez não, quem sabe. Ele diz que não tinha conhecimento de um ataque de drone tentando matar Putin. Essa foi a alegação dele quando foi entrevistado, que não foi informado sobre isso. Você se pergunta, o que nossos agentes de inteligência estão fazendo? Sobre o que o presidente está sendo informado? Sabe, Bill Perry era um colega meu em Stanford, e eu passei um tempo conversando com ele. Bill Perry was a colleague of mine at Stanford, and I spent time talking with him. And I go in and I talk to him about an analysis I did of the Russian. E eu entro e falo com ele sobre uma análise que fiz de um alarme falso russo que ocorreu em 1996. Não foi tão grave quanto muitas pessoas afirmam, mas de fato revelou problemas sérios no sistema de alerta da Rússia. E Bill Perry era o secretário de defesa quando isso aconteceu. Eu descrevi isso para ele e perguntei, você foi informado sobre isso?
E Bill me disse, não, eu não fazia ideia de que isso tinha acontecido até você me contar agora. Para seu crédito, ele foi muito sincero sobre isso. Mas que tipo de sistema de inteligência não informa ao secretário de Defesa que os russos tiveram um alarme falso de alerta precoce que poderia ter resultado em um lançamento acidental massivo da Rússia? Ele nunca foi sequer informado sobre isso. Nem mesmo informado de forma errada. Ele simplesmente não foi informado. Isso é um problema. Quando você tenta controlar o fluxo de informações por influência talvez, pode começar a situação. Bem, é competência. É competência burocrática. É politização. É inflexibilidade burocrática. A comunidade de inteligência nos Estados Unidos é um pesadelo burocrático. Só tenho simpatia por Tulsi Gabbard em suas tentativas de reformar o sistema. Duvido que ela consiga, mas espero estar errado. Acho que ela é bastante capaz, então espero que ela consiga. Mas está claro para mim que ela não conseguiu promover mudanças suficientes no pouco tempo em que esteve lá. Não dá para culpá-la por isso. Porque como Trump não teria sido informado de que houve uma tentativa de matar Putin com drones? There was an attempt to kill Putin with drones. And let me tell you, there were all these people around. E deixa eu te contar, havia todas essas pessoas por perto, alguns deles meus ex-colegas de Stanford, como esse sujeito Mike McFaul, que me deixa louco. E ele está sempre falando sobre se livrar do Putin. O Sr. McFaul deveria pensar no que poderia acontecer em vez disso. Se ele se livrasse do Putin, quem poderia substituí-lo? E essa é a mentalidade dos tomadores de decisão política americanos. Eles falam, falam e falam. Eles demonizam esse cara que, sabe, eu não preciso gostar dele. Não acho que o Sr. Putin seja o Sr. Simpatia. Mas ele é, sabe, um Metternich dos tempos modernos. He's a modern day Metternich. He's a brilliant strategist. Sabe, ele é um estrategista brilhante. E ficar todo o tempo demonizando ele em vez de tentar entendê-lo, e falar sobre se livrar dele como se não houvesse consequências negativas, como se ele fosse a fonte do problema. Ele não é a fonte do problema. Quero dizer, o nível de ingenuidade que os chamados neoconservadores, que se consideram realistas, demonstram em quase todas as declarações que fazem é chocante. E é chocante que as pessoas aceitem isso. Quero dizer, você está certo ao perguntar por que as pessoas não estão indignadas? Por que as pessoas não ficaram indignadas por décadas? É difícil para mim acreditar. Então, sabe, mas o que se pode fazer? Bem, essa irresponsabilidade meio que me leva à minha última pergunta, que é mais sobre um evento recente, esse ataque aos bombardeiros nucleares da Rússia. Quer dizer, isso é, bem, acho que chocante em muitos níveis. Primeiro que alguém tenha escalado a esse ponto. Mas em segundo lugar, a falta de clareza sobre até que ponto países da OTAN estiveram envolvidos no planejamento. E acho que ainda pior são as reações depois. Houve quase uma celebração na mídia e nenhuma condenação por parte dos nossos políticos. Como se criticar isso fosse tomar o lado da Rússia. Quero dizer, há algo bastante assustador nisso. Este é um ataque direto agora aos bombardeiros nucleares da Rússia, provavelmente com o envolvimento da OTAN. E não há nada. Eu diria com certeza que houve envolvimento da OTAN ou com certeza envolvimento americano. Agora, pode ser que não tenha sido bem planejado. Os ucranianos podem não ter recebido esses dados de inteligência recentemente, mas esses sistemas estratégicos tendem a ficar em locais relativamente fixos. Então, sabe, essa informação teve que ser dada a eles pelos americanos ou pelos britânicos que teriam acesso à informação americana e depois a repassaram. E se eu fosse a Tulsi Gabbard, eu estaria fazendo perguntas. De onde eles tiraram isso? Eu estaria realmente irritada. De onde os ucranianos conseguiram essa informação de inteligência? Porque eles tiveram que recebê-la de nós, americanos, de algum lugar. Os britânicos também tinham. E a OTAN também, porque essas coisas são compartilhadas com esses países. Quem deu esses dados a eles? E deveria haver consequências.
Deveriam ser feitos pronunciamentos públicos dizendo que isso foi inaceitável. Isso foi não autorizado. Nada disso deveria estar acontecendo. Isso só mostra que a liderança política ocidental está em estado terminal. Essas pessoas não têm ideia de quão sério é esse tipo de conduta. Um ataque direto às forças estratégicas da Rússia, da antiga União Soviética. Veja, esse ataque que ocorreu ao radar de alerta antecipado em Armavir é inacreditável. Foi isso que me deu meu status de estrela da internet. Foi quando comecei a falar na internet, porque fiquei muito preocupado, já que há tão pouca análise real ou explicação sobre o significado desse tipo de ataque. Mas atacar as forças de bombardeio estratégico da Rússia, quero dizer, é inacreditável. E esse é o tipo de coisa que deveria ter sido interrompida imediatamente quando ocorreu o ataque ao radar de Armavir. Deveria ter sido dada uma informação aos ucranianos. Se vocês fizerem outro ataque como esse, estarão por conta própria. É isso que eu teria dito. Querem lutar? Estão por conta própria. Não receberão mais armas de nós. Não receberão nada de nós. Não vamos entrar numa guerra nuclear global porque vocês querem brigar com os russos. É isso que eu teria feito. Agora, é claro, nunca serei, você sabe, nem mesmo a comunidade americana de controle de armas quer que eu fale. Mas quero dizer, é horrendo o que está acontecendo agora. E a esquerda política é tão culpada disso quanto a direita política. Sabe, é simplesmente inacreditável. O sistema está em coma. Simplesmente não aprende nada, não sabe nada e não aprende nada. É uma combinação e tanto. E combinado com a ideia de que seria bom se livrar do Putin, quero dizer, a razão pela qual a Rússia tem sido muito contida e tem uma postura firme é porque o Putin tem muita credibilidade. Se você se livrasse dele e tivesse um líder mais vulnerável, exposto, como eles não seriam forçados a reagir a isso? Isso poderia acionar a doutrina de retaliação nuclear deles. Quero dizer, simplesmente não consigo acreditar, Elecheng, que estamos atacando as forças nucleares estratégicas da Federação. É de deixar qualquer um perplexo. Eu me sinto muito mais confortável sabendo que Putin está no comando da Rússia neste momento do que alguns dos outros atores, porque ele tem mantido o foco. Não acho que ele vá, quero dizer, ele vai revidar, vai tomar algumas atitudes, mas não será algo escalatório como o que já foi feito. Tenho quase certeza, talvez eu esteja errado, mas ele deve estar sob uma pressão enorme. É só porque tudo o que ele fez funcionou tão bem em favor da Rússia que ele conseguirá resistir à pressão para fazer algo realmente escalatório. E isso seria um grande erro e um grande perigo para todos, principalmente tanto para a Rússia quanto para qualquer outro. E como a preocupação dele é a Rússia e o bem-estar da Rússia, e ele entende que uma escalada não seria boa para ninguém, tenho esperança de que ele consiga controlar a situação. Mas é difícil acreditar nisso. E a resposta do Ocidente é simplesmente: eu realmente não sei o que dizer. Isso é imprudência, cegueira, estupidez. Quero dizer, o caráter alucinatório de sequer pensar nesse tipo de coisa. Simplesmente não tenho vocabulário para descrever isso. Infelizmente, não tenho. Loucura. Acho que é a palavra certa para isso. Mas não, meu medo é que os Iskanders comecem a chover. E Pors, Porque não seria impensável em resposta a um ataque às suas forças nucleares. não, it's a temperature. Is a scarce pretty rare and não muito breast. Então, não fariam isso. Tenho uma análise adicional sobre caso vejamos mais deles. Fiz um trabalho extra com ogivas explosivas. Mas você acha que eles são funcionais, operacionais e estão disponíveis em quantidades suficientes? Bem, eu não sei.
Os relatos são de que eles estão fabricando em certa quantidade. Você não precisa de muitos, algumas dezenas poderiam causar muitos danos. Não acho que sejam o tipo de arma revolucionária que algumas pessoas têm retratado, mas são armas formidáveis, e acredito que poderiam ser usadas com grande eficácia. Yeah. So, Professor Postol, muito obrigado, Beefhemp. É sempre interessante e estou a que isso é Like I usually say. Como eu costumo dizer, espero ter estragado seu dia. Você com certeza conseguiu. Então, obrigado. Tchau, tchau. Thank you. Bye bye.